Título 13. Da Reforma Administrativa. Artigo 145. A administração federal será objeto de uma reforma de profundidade para ajustá-la às disposições da presente lei, especialmente, as diretrizes e princípios fundamentais enunciados no título 2º, tendo-se como revogadas, por força desta lei, e à medida que sejam expedidos os atos a que se refere o artigo 146, parágrafo único, alínea B, as disposições legais que forem com ela colidentes ou incompatíveis. Parágrafo único. A aplicação da presente lei deverá objetivar, prioritariamente, a execução ordenada dos serviços da administração federal, segundo os princípios nela enunciados e com apoio na instrumentação básica adotada, não devendo haver solução de continuidade. Artigo 146. A reforma administrativa, iniciada com esta lei, será realizada por etapas, à medida que se forem ultimando as providências necessárias à sua execução. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o Poder Executivo: alínea A. Promoverá o levantamento das leis, decretos e atos regulamentares que disponham sobre a estruturação, funcionamento e competência dos órgãos da administração federal, com o propósito de ajustá-los às disposições desta lei. Alínea B. Obedecidas as diretrizes, princípios fundamentais e demais disposições da presente lei, expedirá progressivamente os atos de reorganização, reestruturação, lotação, definição de competência, revisão de funcionamento e outros necessários à efetiva implantação da reforma. Alínea C. Revogada. Artigo 147. A orientação, coordenação e supervisão das providências de que trata este título ficarão a cargo do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, podendo, entretanto, ser atribuídas um ministro extraordinário para a reforma administrativa, caso em que a estes caberão os assuntos de organização administrativa. Artigo 148. Para atender às despesas decorrentes de execução da reforma administrativa, fica autorizada a abertura pelo Ministério da Fazenda do crédito especial de ANICR $20.000.000,00, com vigência nos exercícios de 1967 a 1968. Parágrafo 1º. Os recursos do crédito aberto neste artigo incorporar-se-ão ao Fundo de Reforma Administrativa, que poderá receber doações e contribuições destinadas ao aprimoramento da administração federal. Parágrafo 2º. O Fundo de Reforma Administrativa, cuja utilização será disciplinada em regulamento, será administrado por um órgão temporário de implantação da reforma administrativa, que funcionará junto ao ministro responsável pela reforma administrativa. Artigo 149. Na implantação da reforma programada, inicialmente, a organização dos novos ministérios e bem assim, prioritariamente, a instalação dos órgãos centrais, a começar pelos de planejamento, coordenação e de controle financeiro, artigo 22, item I, e pelos órgãos centrais dos sistemas, artigo 31. Artigo 150. Até que os quadros de funcionários sejam ajustados à reforma administrativa, o pessoal que os integra, sem prejuízo de sua situação funcional para os efeitos legais, continuará a servir nos órgãos em que estiver lotado, podendo passar a ter exercício, mediante requisição, nos órgãos resultantes de desdobramento ou criados em virtude da presente lei. Artigo 151. Revogado. Artigo 152. A finalidade e as atribuições dos órgãos da administração direta regularão o estabelecimento das respectivas estruturas e lotações de pessoal. Artigo 153. Para implantação da reforma administrativa poderão ser ajustados estudos e trabalhos técnicos a serem realizados por pessoas físicas ou jurídicas, nos termos das normas que se estabelecerem em decreto. Artigo 154.
Os decretos e regulamentos expedidos para execução da presente lei disporão sobre a subordinação e vinculação de órgãos e entidades aos diversos ministérios, em harmonia com a área de competência destes, disciplinando a transferência de repartições e órgãos,